Olá, queridos estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para os colegas professores utilizarem no seu planejamento, passarem para os alunos na sala de aula ou você, estudante que queira estudar com autonomia, pode pesquisar aí no repositório e assistir nossas aulas, se aprofundar nos seus estudos. Tenho certeza que você vai gostar e vai te auxiliar bastante. E para essa aula bem legal, estou super bem acompanhada do professor Rafael. Olá, pessoal, alunos do terceiro ano, mais uma aulinha de português. Estou aqui moderando com a professora Joyce. Professora, muito obrigado pelo convite novamente. E também estamos com a presença super ilustre da nossa intérprete Raíssa. Oi, Raíssa, tudo bom? Vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só. Planejando tirinhas. Então, pro Rafa, a gente já falou bastante sobre esse gênero, né? E hoje vamos pensar em um planejamento para uma produção aí dos estudantes, uma atividade bem gostosa, porque afinal tirinhas sempre tem esse tonzinho de humor, né? Bem divertido. E qual a habilidade da aula de hoje, professor? É a habilidade LP14, né? Do primeiro ao quinto ano, construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Isso mesmo, o objetivo da aula é interpretar as imagens e elaborar história em quadrinho conforme características do gênero textual. Então, falando um pouquinho de características, vamos relembrar que já tivemos outras aulas de tirinhas também, né? Mas nessa específica, o que vamos aprender, professor? Nesta aula, a gente vai criar uma história em quadrinhos a partir das imagens, utilizando os recursos gráficos característicos do gênero. Isso mesmo, então já tivemos uma aula bem específica falando do que os balões representam, que as cores, que as onomatopeias, que são aqueles barulhos que ocorrem no dia a dia, mas de forma escrita. Então, já tivemos uma aula, você pode procurar no repositório, mas essa aula vamos pensar mais assim nas características e como elaborar uma tirinha. E pensando nessa retomada das características, professor, olha só, temos essas características que já elencamos em outras aulas. Quais são? As tirinhas são fragmentos de HQs, de histórias em quadrinhos, apresentam um texto que une o verbal e o visual. Geralmente aparecem 3 ou 4 quadrinhos e são publicadas em jornais, revistas, gibis e sites. Então, essas características principais aí vai auxiliar vocês aí no planejamento da tirinha que vocês vão produzir por meio da aula de hoje. Então, olha só, vamos ver essa tirinha aqui e refletir um pouquinho sobre esse gênero. Essa tirinha já tem um título, professor. Qual é o título? Prova de matemática. E como vocês sabem, as tirinhas, os recursos gráficos visuais, que são os desenhos, os balões, as onomatopeias, são recursos que ajudam a descrever o texto, a contar a história, a mostrar o sentimento dos personagens da história. Então, voltando aqui na tela, professor, pensando numa prova de matemática, que a gente sabe que muitos estudantes acham matemática super desafiador. Sim. Quem aí desses 4 estudantes não está entendendo nada sobre matemática, professor? Qual que você diria? É o terceiro menininho ali que tá com um balãozinho super confuso, né? Isso mesmo. E você interpretou isso como, professor? Pelo recurso gráfico que está sendo utilizado. Esse balão de emaranhado. Todo e quando a emaranhado. gente pensa em emaranhado, é bem confusão, que não estamos entendendo nada, né? Parece um novelo de lã, bem confuso, né? E se a gente fosse falar um que está achando, tá mais esperto aí com as aulas de matemática, seria qual? Seria essa menininha aqui, a última? Pode ser, porque aí esse balão, ele passa o quê, professor? Passa mais certeza, Felicidade, né? algum sentimento bom, ou até mesmo pode ser surpresa também, talvez. Exatamente. O primeiro menininho ali tá bem assertivo também, Sim, né? ele está com uma cara boa também. Até a carinha desse daqui, ó, se nós observarmos, é uma carinha de confuso, né? Exatamente. E essa daqui, ó, Tá só pensando. pela carinha dela e pelo tipo de balão, ela está pensando. Então, já temos aí uma breve interpretação sem nem ler o texto. Então, mas vamos à leitura do texto.
Coloquei letra B na 3. Ainda bem que estudei, ó, ela tá pensando, ai, ainda bem que estudei. A resposta da 3 era a letra B? Então era mesmo isso, ela tá assim em dúvida, esse balão exprime um sentimento e agora lendo deu para saber que ela tá em dúvida. Exato. E o outro não entendeu nada que os amigos colocaram. Então, legal, essa quadrinha deu para entender. Agora, olha só, a professora colocou aí no material, eu sei que vários colegas utilizam o material como recurso aí de atividades. Então, uma das características da tirinha é ter, no mínimo, 3 quadrados. Por quê? É o início, o meio e o fim. Vocês vão perceber que no material eu coloquei quadrinhas com apenas 2 quadrados, porque vocês vão construir o último quadradinho com o desenrolar, né, com a finalização da quadrinha, mesmo as histórias tendo um início, meio e fim. E aí vocês vão entender. Vamos observar aqui essa história. Olha, são cenourinhas, professor, e aí um tá rindo, a outra tá meio que dançando, um pulando corda, e na outra que seria o segundo quadradinho, o quadradinho do meio, né, do desenvolvimento da história, todos permanecem igual. Sim. Vamos ver aqui o que pode ser contado e esse material também, se vocês quiserem criar outra história e colocar uma finalização para esse quadrinho, para essa tirinha, vamos ver aqui a história do material. Oi, pessoal, o que vocês estão fazendo? Estamos tentando levar uma vida mais saudável. Aí ele fala assim, acho que vocês não entenderam nada da aula de ciências sobre alimentação saudável. Ha, ha, ha. O que dá a entender, professora? Que ele está rindo. Ele está rindo. E por que será que ele perguntou o que eles estavam fazendo? Eles estão fazendo aí exercícios físicos e falaram de uma aula de alimentação saudável. Acho que vocês não entenderam nada da aula de alimentação saudável, porque, na verdade, eles são o quê? Cenourinhas. Ah, e cenouras fazem parte da nossa alimentação saudável. Então, exato, vocês vão criar um terceiro quadrinho para finalizar essa história. Por exemplo, professor, se eu fosse fazer o terceiro quadrinho, não vão roubar minha ideia os estudantes que fizerem, hein? Eu colocaria um terceiro quadrinho, um pratão de salada. Com bastante cenoura, professor. Com bastante cenoura. Bem legal. Então, é isso. A tirinha, você tem que ter, assim, um humor, tem que ter um humor implícito aí para você entender. Porque, ó, a aula foi sobre alimentação. Eles são cenouras. Eles acharam que a alimentação saudável era eles praticarem exercício, já que eles são um alimento. E aí o outro falou... Ah, e eles não entenderam nada da aula. Então, crie aí um final para essa história. Vamos para mais um, professor. Olha só, agora vamos com abacates. Eu estou bem saudável nessa aula, professor. Bem saudável mesmo, né, Pro Joyce? O que podemos observar aqui do primeiro abacate, essa expressão que ele está fazendo? Ele está surpreso? Ou aflito? Preocupado? Talvez, preocupado. E esse daqui está assim... Tá feliz. Tá feliz, tá normal, assim. E agora, esses daqui dá para entender que eles são... apaixonados, que eles estão apaixonados ou estão, assim, amorosos. Então, se formos criar uma nova história, temos que pensar aí no que os personagens estão fazendo. Eu não posso dizer que esse segundo abacate aqui... ele está chorando, sendo que ele está com essa carinha, né, professor? Então, tem que ser condizente. Nem posso falar que esses daqui estão brigando se tem corações aí voando. Então, temos recursos gráficos que estão nos dando algumas informações, né? Isso mesmo. Também não posso falar, por exemplo, que esse aqui está gritando porque o balão dele é simplesmente um balão de fala. Então, também não quer dizer isso. Exato. Nem que esse está pensando porque o balão é de fala, não é de pensamento. Então, vamos ver a história que eu sugeri para eles aqui. Olha só. Amigo, estou desesperado, esqueci o aniversário da minha namorada, o que faço? Leva ela para jantar. Fala como se tivesse tudo planejado. Parabéns, meu amor. Vamos para um jantar romântico? Vamos sim. Mas você já fez a reserva, né? Porque o restaurante de que eu gosto é lotado. Olha a cara dele agora. Ai... Gente, atenção na expressão dele. Ele chegou todo animado, mentindo para a namorada e depois...
Oh, meu Deus. Ah, e aí, que final vocês dariam para essa história, gente? Tem que criar um terceiro quadradinho. Esse terceiro quadradinho não necessariamente precisa ter alguma coisa escrita, mas pode ter uma finalização. Os abacates chegando e estando numa fila de um restaurante lotado, tem que ter coerência com a história inteira, né, professor? E aí, gostou? E olha o título legal. do... Dia dos Namorados. Sim, que é uma parte importante também de todos os gêneros textuais, o título, né, professor? Né? Então, olha só, várias atividades eu deixei aí engatilhado para vocês nessa aula. Tem duas tirinhas para vocês fazerem o último quadrinho de finalização da história, mas eu vou deixar também uma sugestão de atividade para vocês, olha aqui. Realize a leitura de tirinhas e histórias em quadrinhos. Crie uma tirinha e utilize os balões como recurso para contar a história. Isso mesmo. Então, olha só, nessa aula nós iniciamos dando dica de características desse gênero e principalmente que tem que ter no mínimo 3 quadradinhos. O quadradinho que começa a história, o de desenvolvimento e o de finalização. Já dei 2 histórias aí de dica para vocês finalizarem no caderno de vocês, ou quem tiver a possibilidade de imprimir do material e utilizar como atividade. Então, esta aula está cheia de conteúdo. Eu gostei muito, professor. Você gostou? Eu adorei, professora. Muito legal. Estamos chegando aí à reta final da aula. Esses foram os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o formulário de avaliação desta aula, sempre preparada com muito carinho. Então, se possível, respondam aí o formulário, contem pra gente como vocês estão utilizando essas aulas gravadas, se está auxiliando você nos seus estudos. Você, professor, essas aulas estão te auxiliando no planejamento? Não esqueça que no repositório do aplicativo também tem o roteiro do professor, ampliando aí os conhecimentos e várias dicas e sugestões de como você utilizar esse material. Então, contem com a nossa colaboração, hein, pessoal? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Pode me chamar sempre. Adorei. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.